Olá! Vamos falar sobre os desafios da educação à distância? Em algum momento você já ouviu algumas críticas com relação à educação à distância, não é verdade? Nós vamos falar sobre esse preconceito que existe com relação a essa modalidade, tá? Porque ainda tem pessoas que duvidam da educação à distância, justamente devido ao seu grande crescimento. Justamente, durante a pandemia da Covid-19, a educação à distância aumentou significativamente. E aí alguns preconceitos acabam transcendendo para nós, né? Então você vai aprender a se defender hoje desses preconceitos. Vem comigo. Vamos fazer aqui uma breve linha do tempo sobre a educação à distância aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, a educação à distância, ela iniciou em 1920 com a transmissão via rádio, tá? Em 1940, essa educação à distância, ela ocorreu via correios e em 1978 surgiu o telecurso. Em algum momento, eu tenho certeza que você já ouviu falar do famoso Telecurso 2000. Todo mundo acordava cedo, 5, 6 horas da manhã, para poder assistir ali o professor explicando matemática para o ensino médio, né? Telecurso 2000, educação à distância, tá? Então tá muito mais ali, a educação à distância é muito mais antiga do que você possa imaginar. Em 1988, a internet, ela chega no Brasil. Só que quando ela chega no Brasil, nem todo mundo tem acesso a essa internet, né? Ou seja, é só mais aqui a classe privilegiada. E aí acaba ocorrendo a exclusão do meio digital, tá? Lacunas desse mundo digital. De acordo com o IBGE, 69% das residências não possuem acesso à internet. Luna, mas todo mundo tem internet no celular? Calma. 95% das pessoas que acessam a internet estão usando pelo celular. Ou seja, elas estão conectadas a alguma rede de Wi-Fi, seja gratuita ou seja de um ambiente de trabalho, a internet ali do vizinho, né? Pelo celular. Mas a internet dentro de casa, em um dispositivo, um computador, né, um desktop, 69% não tem acesso, tá? Essa desigualdade de internet, né, faz com que a gente tenha essa falsa impressão de que todo mundo tem acesso, mas não é bem assim. O grau de escolaridade é um dos pré-requisitos nessa pesquisa que o IBGE fez. O grau de escolaridade do responsável pela residência é um grande influenciador, tá? Pelo não acesso à internet. Aqui nós vamos falar sobre essa adaptação às plataformas digitais. Aqui a gente já começa a entrar um pouco mais no nosso mundo, né? No nosso mundo aqui estudantil, acadêmico. As plataformas virtuais, pessoal, na sua grande maioria, elas foram criadas para serem acessadas por um computador, tá? Por isso que grande parte das pessoas tem dificuldade de acessar essas plataformas virtuais pelo celular, porque elas foram criadas para um computador. O celular, a tela é menor, né? Um dispositivo menor, as letras são menores, as informações estão compactadas, diferente de um computador, tá? Mas por que que acontece, né? Por que que é assim? Bom, primeiro que existe a incompatibilidade da velocidade, né, de invenções de tecnologias digitais. Todos os dias uma nova tecnologia ela é lançada no mercado, tá? Então essa incompatibilidade, né, de tempo e espaço é um grande influenciador para que tecnologias específicas para smartphones sejam criadas para o ambiente virtual. Mas calma que a gente está numa evolução digital. Confere? Bom, o custo de desenvolvimento de materiais específicos também é um fator, né, de complicação, porque eu preciso de materiais específicos que se adequem aos smartphones, tá? A falta de formação de autores de conteúdo. Esses autores de conteúdos digitais, conteúdos específicos, né, da pedagogia, da administração, segurança pública, logística, só que para o meio digital, tá? E o tempo é quase nulo, justamente por quê? Por causa da velocidade de invenção dessas tecnologias digitais. Se eu penso uma tecnologia hoje, amanhã já vem outra
E esses autores, eles não estão preparados para criarem conteúdos para uma tecnologia que ainda não apareceu, que está em estudo talvez, tá? Então, por isso que ainda é difícil acessar conteúdos do ambiente virtual de aprendizagem no celular. Querem uma dica para usar o conteúdo no seu celular? Acessem a versão modo computador que existe no seu smartphone. Todo Android ou iOS tem essa funcionalidade. Basta você ir no menu do seu navegador, que lá tem a opção modo computador, modo desktop. Clicou, ele já expande a tela do seu celular e ela fica mais dinâmica. Você consegue visualizar melhor as informações, tá? E isso não é só para o ambiente virtual de aprendizagem não, tá? Isso vale também para outros sites que vocês forem acessar, seja o site da faculdade, o site da empresa que você trabalha, né, de um tribunal de justiça, de um hospital, qualquer site você pode usar essa funcionalidade, tá bom? Fica a dica para vocês. Quais são os preconceitos, né, com relação à educação à distância? Hoje a educação à distância, pessoal, ela representa aí, né, uma boa parte da receita das instituições de ensino. Por quê? Com a pandemia, né, da Covid-19, muitas pessoas deixaram o ensino presencial e foram para o ensino à distância. Houve essa migração. E as pessoas começaram a descobrir que estudar educação à distância é bem melhor. Bom, isso você vai me dizer, né? Mas eu defendo a educação à distância, que ela é ótima e ela nos traz aí algumas vantagens que nós vamos ver ali à frente, tá? O preconceito, geralmente, ela parte dos autores envolvidos. Quem são esses autores? Não se surpreendam se eu te disser que são os próprios professores, os mantenedores das instituições de ensino e até mesmo os próprios alunos, tá? Então, a gente precisa filtrar muito essa questão dos conteúdos quando vocês forem realizar alguma crítica, tá? Toda crítica ela é bem-vinda e ela é construtiva, mas a gente precisa fazer filtro dessas informações, tá? A Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional, ela deixa muito bem específica que educação à distância e ensino presencial não tem distinção lá no seu diploma. Então, lá no seu diploma não terá, né, a distinção de o seu curso foi online, o meu curso foi presencial. Não, no seu certificado não tem essa distinção, tá? Ele é único, beleza? A Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional, ela informa para todos que não há distinção entre ensino presencial e ensino online lá no seu certificado ou no seu diploma, tá? Essa informação, ela não é necessária, ele é igual para todos. Então, não existe distinção no seu diploma ou certificado. Se vier, está aí correto, tá bom? Existe também aqui um decreto 9.057 de 2017 que informa que as instituições de ensino elas podem oferecer cursos de nível à graduação de educação à distância sem precisar ter o ensino presencial, tá? Então, não se espante se você encontrar uma instituição de ensino que tem somente cursos à distância e não tem curso presencial, tá? Ter curso presencial não é um pré-requisito para uma instituição de ensino a nível superior existir, beleza? Agora vamos lá. Quais são os pontos positivos de estudar a educação à distância? Bom, diante de toda a eficácia da educação à distância, nós temos que disponibilidade de horário, menor custo-benefício, você não vai gastar dinheiro com combustível para se deslocar da sua casa até a instituição de ensino. Isso é bom, né? Levando em consideração o preço do combustível, não é verdade? Suporte online, vocês têm suporte online. Aqui na faculdade, vocês têm o Núcleo de Educação à Distância, que oferece todo o suporte para vocês, sempre que houver alguma dúvida com relação à plataforma. Eu não consigo localizar a minha avaliação. Acione o Núcleo de Educação à Distância pelo WhatsApp institucional da Faculdade Censo, que vocês vão ter esse suporte lá do NEAD. Eu não consigo, perdi minha senha e não consigo redefinir.
Núcleo de Educação à Distância está disponível para vocês, tá? Então, vocês têm esse suporte online. Esse suporte online, ele não é 24 horas. No entanto, lá dentro do AVA, vocês têm o chat. O que é esse chat? Nós vamos descobrir ele daqui um pouquinho, mas eu vou falar por cima aqui para vocês. O chat, ele também funciona como uma ferramenta de comunicação entre você e o professor, tá? Então, se você tem dúvidas sobre o conteúdo, tem o chat. Manda para o professor sua dúvida que ele vai esclarecer aquilo ali para você. E ele tem aí um prazo de 48 horas para resposta, tá? Devido à demanda. Lembra que eu comentei com vocês que a educação à distância aumentou significativamente? Bom, você pode acessar de qualquer lugar que você esteja, tá? Se você estiver em Portugal, se você estiver nos Estados Unidos, se você estiver em qualquer lugar, você consegue acessar o ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Por quê? Você tem o celular na mão e pelo celular você consegue acessar. Lembra de usar a minha dica que eu passei para vocês anteriormente, tá? Bom, e estudar a educação à distância te ajuda a desenvolver algumas habilidades, como organização, comprometimento e autonomia. O aluno da educação à distância precisa ser autônomo, precisa de organização e ele precisa de comprometimento. Você tem o conteúdo para ser estudado, você tem prazo de realização desse conteúdo. Lembra que seu curso tem prazo? O conteúdo também tem, tá? Então, você precisa ter organização, comprometimento com os estudos e autonomia. O que é essa autonomia, Luna? Essa autonomia é você buscar, além dos conteúdos que você já tem conosco, outras fontes de conhecimento, tá? O conhecimento, ele não é único, tá? Ele é amplo. Então, você tem o conteúdo conosco, o conteúdo que você está estudando, mas você também tem uma outra gama de informações relacionada a tudo isso que nós estamos vendo. O que eu falo para vocês é de uma forma mais simples, de uma forma mais resumida, tá? E nós podemos trabalhar isso de uma forma mais densa, de uma forma mais profunda. Combinado? Espero que você tenha entendido o conteúdo. Te encontro na nossa próxima aula. E lembre-se, você tem que ser autônomo, tá? Então, o professor, ele não é mais o centro. Aqui, você é o centro e o professor, ele será apenas um mediador de conhecimento. Combinado? Te encontro na próxima aula.